Segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026, festa de São Bartolomeu Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para esse nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine e a intercessão da Virgem Maria e do apóstolo São Bartolomeu nos acompanhe em cada momento de nossas vidas. Ouçamos com atenção o Santo Evangelho. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo São Bartolomeu, cuja festa hoje celebramos, teve um final muito trágico da sua vida terrena. Trágico aos olhos da humanidade, mas grandioso aos olhos de Deus. Ele testemunhou a sua fé em Jesus Cristo, derramando seu sangue, mas não de qualquer maneira. Ele teve a sua pele totalmente arrancada. E como ele não morreu nesse suplício, ele foi depois decapitado. Causa impressão quando nós entramos na Catedral de Milão, na Itália, no Duomo de Milão, em uma das laterais próximas ao presbitério, tem uma imagem muito realista em mármore que apresenta São Bartolomeu em carne viva, mas, claro, é no mármore, então a gente não vê a cor da carne, mas a gente percebe que o autor da escultura esculpiu muito bem todos os músculos, todos os vasos sanguíneos, todos os ossos, de maneira perfeita, e ele segura toda a sua pele em uma das mãos, como sinal do martírio que ele suportou. O que nós aprendemos quando nós celebramos a memória de um santo mártir? Nós somos estimulados a contemplá-los na sua coragem. E isso nos interpela porque, acredito que tanto eu quanto vocês, já nos encontramos em tantas situações em que a gente é tentado a se esconder e não mostrar a nossa fé. Principalmente nos tempos que correm. Graças a Deus que são fatos que não são tão frequentes, porque muitas pessoas, eu também acredito que eu e vocês, já tivemos ocasiões muito especiais em que nós testemunhamos, tivemos a coragem, e à medida que a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo cresce, isso se torna uma coisa cada vez mais frequente.
nós termos a coragem de enfrentar a opinião pública e dizer sem medo, mas com muita determinação, que nós somos católicos, que nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, que nós acreditamos nos sacramentos, que nós seguimos as orientações dele, obedecemos à hierarquia da igreja e somos felizes pela fé que nós praticamos. No evangelho que acabamos de ouvir, tem um relato muito especial a respeito do momento em que Natanael, que é o mesmo Bartolomeu, o seu nome é Natanael, Bartolomeu, como era costume do povo hebraico, era costume, às vezes, designar a pessoa também com o nome do pai, ou a profissão que o pai exercia. No caso, se não me falha a memória, Bartolomeu significa o filho do agricultor. Timeu, que a gente lembra, o filho de Timeu, o cego. Bartolomeu, o filho do agricultor. E ele era alguém assim muito sincero, tanto que ele ouve da boca de nosso Senhor Jesus Cristo esse elogio. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Olha que bonito. Para mim sempre marcou essa passagem, porque eu fico pensando na beleza de ser elogiado pelo próprio Filho de Deus, pelo Deus que se fez carne, pelo Deus e homem verdadeiro. Ele ouviu da boca de nosso Senhor Jesus Cristo esse elogio. Eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. E aí então, Natanael, Bartolomeu interroga Jesus perguntando: onde me conheces? E aí Jesus, para mostrar para ele quem ele é, diz: antes que Filipe te chamasse, enquanto tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo foi determinante. Foi um choque. Porque no momento em que Filipe o chama para vir ver Jesus, ele estava embaixo de uma figueira. E como fazia nosso Senhor Jesus Cristo a saber disso? Desse detalhe. E aí então não precisa mais dizer nada. Ele prorrompe nessa bonita profissão de fé: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nessas palavras, Bartolomeu declara que ele está diante daquele que foi anunciado pelos profetas, pelos patriarcas, aquele que era esperado por Israel. Queridos irmãos e irmãs, à distância de tantos anos, às vezes não é fácil para nós compreendermos essa realidade do Messias, daquele que era esperado como o grande transformador de uma realidade, aquele que tiraria o povo da opressão e colocaria esse povo numa nova condição. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele realmente fez, naquela época, continuou fazendo através do trabalho dos apóstolos, com Bartolomeu, que saiu pelo mundo evangelizando, foi até a Índia, converteu muitas pessoas, conduziu muitas pessoas para a verdadeira fé, e continua fazendo até os tempos atuais. Nosso Senhor continua realizando essa grande obra de transformação das vidas. Queridos irmãos e irmãs, como é necessário que nós nos deixemos modelar pela ação do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Nos tempos em que nós vivemos, somente aqueles que são contemplativos conseguem suportar as dificuldades, tomar decisões acertadas, manter os relacionamentos familiares, seja o matrimônio, que é a relação pais e filhos, irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, sem essa presença de Deus em nossas vidas, sem esse discernimento, tudo se torna muito difícil, para não dizer quase impossível. É o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo que faz com que nós compreendamos
o que é necessário fazer. Vejam o evangelho que nós acabamos de ouvir. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de elogiar Natanael, Bartolomeu, e de ouvir dele essa profissão de fé, diz assim: acreditaste por tão pouco? Bastou apenas eu dizer que te vi quando estavas embaixo da figueira? Eu te digo que coisas maiores que essas tu verás. E quantas coisas Bartolomeu teve a oportunidade de ver. Quantos milagres, quantas graças, quantos prodígios. Mas nós também continuamos a ver esses prodígios em nossos tempos. Quantas curas, quantas graças. Mas quantos corações endurecidos, quantos corações fechados no pecado. Queridos irmãos e irmãs, é impressionante como as pessoas não querem avançar na vida espiritual. Quantas pessoas que ao ouvir uma meditação como essa que nós estamos fazendo agora, até desligam, porque não suportam nada que possa contrastar com a mediocridade da vida que estão levando. É necessário que nós compreendamos a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que nós compreendamos a beleza das várias manifestações que vão acontecendo ao nosso redor. Pequenos e grandes milagres, sinais, manifestações bonitas, que fazem com que nós vejamos a graça de Deus agindo. Então, por que endurecer o coração? Por que fechar os olhos? Por que afastar-se? Que o exemplo de São Bartolomeu, que chegou ali perto de Jesus, todo cheio de dúvidas e até mesmo com alguma ponta de ironia, que o exemplo desse homem, que nas palavras do Mestre acreditou de maneira tão firme, que depois se deixou transformar totalmente pelos seus ensinamentos, e não conseguiu ficar com aquilo só para si, mas decidiu andar para terras longínquas, enfrentando perigos, para fazer com que outras pessoas também descobrissem a verdade, que esse exemplo nos estimule dentro de nossas casas, no convívio com os nossos, também no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas com quem nós encontrarmos ao longo do nosso dia. Vamos realmente tomar essa decisão bonita de ouvir nosso Senhor Jesus Cristo e de crescer sempre mais na nossa decisão de segui-lo. E não basta que isso aconteça só um dia, tem que ser todos os dias. Não pensemos que foi fácil para São Bartolomeu, Natanael, seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enfrentou aquele momento difícil da prisão de nosso Senhor Jesus Cristo e foi um dos que se afastou com medo de sofrer igual situação. Depois que ele viu Jesus ressuscitado e a sua fé se consolidou, ele não teve dúvidas e saiu para evangelizar. E chegou o ponto em que a sua presença incomodou tanto que ele foi condenado a um suplício terrível, como eu falei no início dessa reflexão. A vida de cada um, de cada ser humano, é diferente. Mas existem pontos que foram importantes, que já ajudaram alguém e podem ajudar-nos também nesse momento. O que nós tiramos de lição dessa celebração, dessa festa que hoje celebramos? A lição de sermos corajosos, de nos dedicarmos com afinco à missão que nos foi confiada. E alguém que ouve diz assim: mas que missão? A missão de fazer o bem, como esposo, esposa, filho, filha, irmão, irmã, como sacerdote, como consagrados. Nós somos chamados a fazer o bem. E ao mesmo tempo em que nós fazemos o bem, nós levamos a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho tão maravilhoso, no qual ele nos dá os elementos que nós precisamos para crescermos sempre mais em nossa fé.
que a bem-aventurada sempre Virgem Maria e o São Bartolomeu Apóstolo alcancem de Deus para cada um de nós as graças e as bênçãos que mais precisamos. Eu quero mais uma vez assegurar-vos as minhas orações, rezo por cada um de vocês que me acompanham nesse apostolado e peço a Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora e de São Bartolomeu, que abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia. Fiquem em paz.